A gente tem conversado aí, o irmão estar conosco, compartilhando a palavra de Deus. Amém, obrigado. Amém. Tá ligado aqui, Clever? Tá ligado. Tá funcionando? Ok. Fica à vontade, meu irmão. Bom dia. Eu vou ter que me apresentar direito, porque eu acho que não são todos que me conhecem aqui, né? Eu sou o Betão. Dá para saber por quê, né? Sou pastor aqui em Ribeirão já há alguns anos. Fui pastor no Ribeirão Verde. Estava em Cravinhos recentemente. Fiquei um período em Nazaré Paulista. A minha sogrinha, ela veio junto com a gente depois de lá. A gente foi lá para ajudar ela no período que meu sogro estava com a saúde bem debilitada e acabou falecendo, questão de câncer. E por fim a gente acabou vindo para cá. Ó, esses sinais da Dona Vilma para mim aumentar a voz aqui, que senão vocês não vão me ouvir, que meu volume de boca ele vai caindo. E a gente está aqui, estava em Cravinhos, e agora a gente está num processo novo aí que a gente está tentando entender o que Deus está conduzindo na nossa vida. E ontem o Alexandre, eu conversei com o Alexandre já há alguns dias, eu estava vindo aqui para estar pregando com vocês. E ele falou para mim vir aqui na praça. E eu estava meio assim, falei assim, mas aí, o que eu vou fazer na praça? Vou pregar? Que pregação que é? Você falou evangelística. Eu falei, evangelística é a minha praia, né? Porque eu sou promifeísta. Eu não sei se vocês conhecem o Promifé. Alguém conhece o Promifé aqui? Só você? O senhor também conhece o Promifé? Amém. Quanto tempo o senhor não vai no Promifé? que eu dizer que eu era jovem. Uai, eu sou 60 a mais e sempre frequentei o Promifé. Eu já estou há 20 anos no Promifé. Eu não lembro de ter visto o senhor chegou a me ver? Não, eu era de 82. Ah, então a gente precisa conversar mais, viu? Que no Promifé mudou bastante. O Promifé pulsa no coração, pulsa na mente, um desejo maravilhoso de falar de Jesus Cristo. E foi lá que a minha conversão aconteceu. Foi lá, conversão? Não, mas a compreensão da importância da pregação do Evangelho aconteceu lá. E hoje a gente tem vivido um momento muito difícil. A gente tem vivido um momento hoje que tem sido assustador. E uma das situações que eu posso até confirmar com vocês aqui, quem aqui já não passou por isso? Você está frequentando a igreja já há alguns anos, já tomou ceia com algumas pessoas que vocês tinham como amigos e hoje estão desviadas. Quem já viu isso aqui? Só eu? Estou sozinho? Acho que todos nós já passamos por isso, não é não? Isso tem nos surpreendido no evangelismo de rua, que a gente tem percebido que 80% a 90% das pessoas que estão sendo evangelizadas são pessoas desviadas. E hoje no Promifé a gente tem mudado a consciência da pregação do Evangelho para uma consciência de uma pregação mais focada na razão e não na emoção. Porque a gente tem notado que muitas pessoas têm frequentado a igreja e não têm sabido que é convertida ou não. Tem dúvida da conversão, tem dúvida de saber se está indo para o céu ou se está indo para o inferno. E por mais surpreendente que isso possa ser, a pregação do Evangelho tem sido cada vez mais consistente nessa ideia. Racionalidade. Romanos 12, 1 e 2. E muita gente deixa de entender o que é culto racional. Culto racional é culto inteligível, culto que você consegue degustar, entender e aplicar na sua vida. Então eu me propus a estar vindo aqui hoje e trazer para vocês uma pregação que eu faço na rua. E a gente tem feito isso no Promifé com a introdução não diferente dessa, mas bem próximo a essa, porque o nosso público normalmente são de pessoas desviadas. São de pessoas que já frequentaram a igreja, que já ouviram do Evangelho, mas não estão mais com o Evangelho. Por quê? Para vocês pensarem a diferença entre o apóstata e o desviado. Qual é a diferença entre o apóstata e o desviado? Pensem, deixa a mente de vocês vagarem nessa ideia, vocês vão chegar a algumas conclusões muito interessantes. Eu tenho feito essas perguntas nos treinamentos de evangelismo com jovens que estão indo para o Promifé para falar de Jesus Cristo. Para aguçar neles a compreensão do que é apostasia, porque não sabem.
A maior parte das pessoas não sabe o que é apóstata. Eu hoje, quando chego na igreja e pergunto o que é evangelho, ninguém sabe me definir o que é evangelho. E definição do evangelho de uma forma clara e objetiva, de uma forma bem expositiva da situação, do que representa nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E muita gente não sabe, porque não sabe nem pregar o evangelho. O ID hoje é uma coisa absurda. A gente percebe que a gente está se enclausurando cada vez mais. E quando eu trago a mensagem do paralítico, as pessoas ficam surpresas, porque Jesus Cristo, ele está num determinado momento que essa narrativa é muito interessante. O texto está em Lucas 5, tá? Para quem quiser acompanhar no texto, mas eu não vou nem lê-lo, eu vou estar falando, porque eu já estou tão acostumado a pregar ele. Jesus, num determinado dia, está num determinado local, com poder de curar. E tem um mundo de pessoas lá olhando para ele. Um mundo de pessoas procurando ele. Um mundo de pessoas querendo saber quem é Jesus Cristo, porque ele ainda não era conhecido como o Salvador, como Deus, como o cara poderoso para perdoar pecado. Ninguém sabia disso. Mas Jesus chegou naquela cidade, naquele local, e estava fazendo isso. E um rapaz que tinha um amigo que era paralítico percebe essa situação e decide levar esse amigo para ser curado. Pega mais 3 amigos, cata aquele rapaz, bota numa maca, caminha um período, acredito que longo. Eu sempre, quando eu faço essa ilustração, eu me imagino sendo paralítico, que eu acho que o trabalho ia ser mais árduo, mais difícil, mais complicado. E na hora que eles chegam na casa onde eles vão levar esse amigo para ser curado, acontece um outro problema. A casa está lotada. Eu não conseguiam chegar no portão, não consegui ultrapassar aquela área para chegar próximo de Jesus Cristo para levar essa pessoa para ser curada. Um dos amigos tem a brilhante ideia, não, vamos pegar, vamos levantar, vamos por trás da casa, vamos arrancar o telhado, amarrar o nosso amigo, botar na frente de Jesus e vamos esperar que ele seja curado. E eles fazem isso. Eles dão a volta pela casa, pegam o amigo, amarra na corda, abre a telha, coloca na frente de Jesus Cristo, mas aí Jesus Cristo faz algo surpreendente. Os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, o alvoroço lá dentro, nas ideias, nos pensamentos, começa a pegar fogo, porque os grandes conhecedores da palavra falam, quem é esse cara que está dizendo que pode perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem o direito, só Deus tem a autoridade, só Deus tem o poder para perdoar pecado, ele não pode falar um negócio desse. O que esse cara está arrumando? Jesus, observando aquela situação, sabendo que todos estão pensando, fala assim, ei, peraí, o que está acontecendo aqui? O que é mais fácil? Eu dizer para ele que os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a tua maca e anda? Então, para que vocês não tenham dúvida que eu tenho poder para perdoar pecados, ele vira para o paralítico e fala, levanta, pega a tua maca e anda. O paralítico levanta, pega a maca e sai glorificando a Deus porque foi curado. Ele foi curado, ele voltou a andar. O grande problema dessa narrativa não é o fato dele ter sido curado. É o fato da esperança que está no coração daquelas pessoas que levaram ele para aquele momento. E essa pergunta eu faço para qualquer um aqui. Se você tivesse pego teu amigo para levar para ser curado, chegasse lá, Jesus Cristo olhasse para você, você ia ficar satisfeito? Seus pecados estão perdoados? Gente, não fala emocionalmente. Não dá. Ah, eu ficaria tão feliz porque ele teve os pecados perdoados. Não. Não. Eu, se estivesse lá em cima, no telhado, com meu amigo amarrado na corda, colocado na frente de Jesus Cristo falasse assim, os seus pecados estão perdoados, eu ia ficar irritado. Porque carregar o Betão esse tempo todo, subir lá em cima, amarrar ele, levar até lá embaixo, chegar lá e falar de pecado, você está gozando da minha cara. Senhora, eu trouxe esse cara desse tamanho, eu boto na frente, você vai falar de pecado? O senhor está curando aqui o pessoal, por que o senhor vai falar de pecado? Cura o cara! E esse é um grande B.O. nosso hoje. A gente hoje não está preocupado com o pecado, a gente está preocupado com a cura. A gente está preocupado com o nosso bolso.
A gente está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com a nossa felicidade. O que motiva o nosso coração hoje? O nosso bem-estar pessoal, família. E olha lá, se eu olho para o cara que está passando com um maior problema aí, teve gente que passou pensando que era o apocalipse anteontem. É assustador? É. Inclusive eu tinha uma pregação preparada aqui para falar de morte. Mas se tivesse chovendo hoje, a pregação na igreja ia ser sobre morte. Que eu já estava no plano B aqui, ó. Se não der no plano A, o plano B já está no bolso. Mas e aí? Como é que é essa história? O que motiva o nosso coração? Por que a gente não está tão preocupado com o pecado? Porque a gente abraça o pecado, vive com o pecado. Do nosso lado, de uma forma tão consistente que a gente não está mais nem se importando com o pecado. A compreensão de pecado é algo tão interessante na Bíblia, que a gente começa às vezes a se distanciar da verdadeira importância do que é o pecado na nossa vida. E a gente vê isso na pesca maravilhosa. Foi uma pesca depois daquela viagem lá que Jesus estava lá, acalmando o mar. Jesus está lá, falando numa multidão, o povo todo prestando atenção com ele, Pedro lavando as redes. De repente Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vamos pescar? Pedro fala: Senhor, eu passei a noite inteira, eu não peguei nada. E Jesus literalmente não era conhecido como Deus. Ele não era conhecido como o Salvador. E Pedro, surpreso com aquela situação, mas ele cede, por quê? Porque ele ouviu Jesus falando na praia. Ele ouviu Jesus falar coisas maravilhosas do reino. Ele falou: não, eu vou porque esse cara, alguma coisa de diferente ele tem. Eu vou acompanhar ele. Eu vou ver qual que é que esse cara tem. E vou pescar com ele. Ele pega o barquinho, vai até o meio do rio, chega lá. Jesus fala: joga a rede. Ele olha assim, fala: tá bom, vai, eu vou jogar a rede. E joga a rede. Na hora que ele segura a rede, percebe que está lotada. Eu não sei se vocês já entraram no mar, se vocês têm experiência de pescar de barco, principalmente de rede. Eu acho que não são muitos de nós que têm esse costume. Já pesquei, mas não com rede. Sentir o peso do peixe é algo muito emocionante. E Pedro percebeu que tinha um volume de peixe que era anormal. E ele começa a encher o barco dele. A hora que ele percebe que o barco dele está quase na altura do nível da água que ele vai afundar, ele pede socorro para outro barco. Vem mais 2 amigos dele, ele enche esse outro barco também. Nesse momento, Pedro acorda. E vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor se afasta de mim que eu sou um pecador. Eu olho para esse texto e fico tentando imaginar hoje. Se Jesus chegasse aqui hoje e fizesse alguma coisa, se alguém ia virar para Jesus e falasse: Senhor Jesus, o Senhor se afasta de mim que eu sou um pecador. Misericórdia, isso não vai acontecer nunca. A nossa cultura não é igual. O nosso conceito em relação ao pecado não é igual. Pedro sabia que se ele tocasse em Jesus Cristo estaria contaminado por um pecador. E ele também sabia que ele podia ser fulminado, porque ele era um pecador e estava encostando a pessoa santa. São 2 situações muito complicadas. E como é que eu entendo isso hoje? A gente não entende. Porque Pedro sabia que ele era podre, que ele era sujo, por isso ele pede para Jesus se afastar dele. Quem faz isso hoje? De novo, quem se importa com o pecado? O Promefé faz essas pregações e conduz as pessoas a perceberem que o pecado delas separam elas de Deus. E só tem uma forma de eu ser salvo. Uma forma de eu ser justificado em Jesus Cristo. É outro termo difícil de ser compreendido, que muita gente não entende, até dentro da igreja. Definição de justificado. Como é que eu defino que eu sou justificado em Jesus Cristo? Como é que eu consigo alcançar a ideia que eu fui justificado? Que Jesus morreu por mim, mas me dá uma explicação jurídica dessa ideia. Betão, você está pegando pesado. Não, é pesado mesmo que tem que ser. É proporcional ao tamanho. 2 rapazes, aliás, um rapaz, vou usar o teu nome aqui. Léo. Léo. O Léo
fez um crime absurdo, foi condenado, sentenciado, julgado, condenado, sentenciado e vai ser executado, pena de morte. Tudo bem? Então, você chega para o juiz chega para você e fala, Léo, você já foi julgado, sentenciado, condenado e você vai ser executado, pena de morte. Só que é o seguinte, Léo, fui com a tua cara. Você é um cara bonitinho, simpático, canta bem, toca bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como que é o nome do irmãozinho ali? Daniel. Eu vou pegar o Daniel e eu vou matar o Daniel no teu lugar. É justo? É justo? É justo ou não é justo? Não. Não? Deus fez isso por cada um de nós. Deus fez isso por cada um de nós. Ele pega o filho dele, faz ele ter vida, para provar que ele é o único que perdoa pecados, para mostrar que Deus de fato é Deus, e decide matá-lo para que eu e você possamos ser salvos. O que separa a gente de Deus é eu entender que o meu pecado me separa de Deus. E se eu não me arrepender dos meus pecados, renunciar, rejeitar minha vida de pecado, eu nunca serei salvo. Nunca. O que acontece dentro das igrejas hoje é que muita gente não sabe esse detalhezinho. Eu preciso reconhecer que sou um pecador, renunciar minha vida de pecado e acreditar que só em Jesus Cristo existe a salvação. Porque Ele nasceu, viveu, morreu para que os meus pecados fossem perdoados. Ele ressuscita para vencer a morte e provar que vai nos dar a vida eterna. Ele vai para o céu falando para todo mundo, eu vou lá preparar um lugar para vocês, mas eu volto para buscar vocês. Igreja, acorda. Igreja, acorda. A igreja tem que estar pura, santa, imaculada para a volta de Jesus Cristo. Jesus, ele vem para resgatar a igreja. Não conheço vocês, não vou fazer apelo longe de mim fazer isso, mas o que eu quero é que vocês tenham isso como consciência, reflitam isso na vida de vocês. E se de alguma forma vocês têm dúvida em relação a isso, procura, pastor, procura a mim, procura o Pedro, já é um pastor já quase consagrado, não é não, Pedro? Não sei não, mas eu vou te perturbar tanto, Pedro, fique em paz. Essa reflexão que a gente tem que fazer. E, gente, depois que a gente chega para o Evangelho, compreende o Evangelho, sabe o que tem que ser feito com o Evangelho, não fica calado, não para na cadeira. A tradução da palavra eclésia, eu fiquei muito feliz com o que o Alexandre está fazendo aqui, é chamados para fora, é aqui que a gente tem que falar de Jesus Cristo, é aqui que a gente tem que falar de Jesus Cristo, para pessoas que não ouviram ainda o Evangelho. E muitas já ouviram, mas não entenderam. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero orar agora, encerrando esse momento. Amém? Senhor Deus, obrigado, porque um dia o Senhor pegou um tranqueira que nem eu e constrangeu o coração a perceber tamanho sacrifício que eu não mereço, ninguém aqui merece e nunca vamos merecer, mas por isso que é de graça. E a gente louva o Senhor por essa graça. Imerecida, nossa, totalmente merecida. Senhor Deus, continua a incomodar os nossos corações, a perceber tamanha importância do Teu Evangelho. E que a gente venha, Deus, com ousadia, com intrepidez, anunciar o Evangelho a quatro cantos do mundo, que só em Cristo existe a salvação. E que muitos, Deus, possam sair pelo mundo falando isso. É o desejo do meu coração e que é incendiado pelo desejo do Senhor e a motivação que eu quero continuar a ser frequentador do Promifé, ensinando e evangelizando. Senhor, faz isso no coração de cada um aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.